Glória a Deus. Hoje queremos trazer uma reflexão que tem como base também a credibilidade. Quando nós temos credibilidade, nós temos liberdade de conseguir realizar alguns objetivos. E sobre a credibilidade, quando nós entendemos acerca do que é ter a liberdade de termos um crédito, uma confiança, isso nos torna passíveis de muitas realizações. E a palavra de Deus, ela nos orienta a sermos justos, fiéis, verdadeiros, sendo imitadores de Cristo Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E tudo isso é sinais de uma boa credibilidade. Porém, quando as pessoas entendem acerca da credibilidade, podemos ter alguns exemplos, quando no comércio perdemos a credibilidade e estamos sujeitos à falta de credibilidade com um nome sujo, de uma forma que denigra a imagem do cidadão, da pessoa. E quando a pessoa perde a credibilidade, se torna um ato vergonhoso para si mesmo e diante das oportunidades quando procedem em busca de realizar algum desejo. Então, é muito importante termos credibilidade para poder falar e as pessoas crerem naquilo que estamos falando. A credibilidade, ela nos transfere a patamares elevados, nos direciona a ter oportunidades melhores por causa de sermos pessoas idôneas. E assim, hoje queremos refletir acerca da credibilidade. E como base, nós temos o texto aqui, Hebreus capítulo 12, que fala da perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Está escrito assim, Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem,
e nós os reverenciamos, não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Louvamos a Deus por esta credibilidade de termos a sua correção, de termos crédito com o Senhor quando nos comportamos olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A fé que vem por ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos exercitando a fé. Então, para que nós possamos ter credibilidade para falarmos as coisas que concernem ao reino de Deus, essa credibilidade que é direcionada por meio de Jesus Cristo, essa credibilidade que vem gerada pelo Espírito Santo em nossas vidas para moldar o nosso ser, transformar a nossa vida e assim nós podemos resistir até mesmo ao ponto de dar o sangue para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus fez por nós pecadores, como diz o texto. E muitos se esquecem. Porém, Deus continua nos dando a oportunidade de termos credibilidade para falar do seu tão grande amor, do seu importante sacrifício ao entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E diz o texto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isto é, ter credibilidade. Deus nos dá credibilidade para termos uma carreira de sucesso e que as pessoas que estão ao redor, como testemunha, possam ver o que está proposto por Deus para nossas vidas. Amém? Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo em todas as posições, principalmente no que se refere a falar acerca de Cristo Jesus, desta salvação, de dar esse testemunho. Jesus Cristo, pelo gozo que era proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Deus nos dá credibilidade para que nós possamos estar diante do seu trono, na sua presença, adorando e glorificando pelos feitos que ele faz em nossas vidas. Isto é testemunho, isto é credibilidade. E fala também acerca de qual pai que não corrige um filho. Da mesma forma, Deus tem as suas maneiras de nos corrigir. Tem as suas formas de nos atrair e corrigir para que nós possamos continuar com a nossa credibilidade sendo elevada diante dos homens e principalmente diante de Deus. Então, é sobre isso que nós devemos refletir. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça poderosa do nome de Jesus Cristo seja engrandecido em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nos conduzir em toda a verdade, para que nós possamos, de fato, entender acerca desta credibilidade. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a palavra que nos liberta. Amém. Glória a Deus.